Agora a nossa aula será de geografia, tá? Nós vamos da página 221 até a página 226, tá bom? Página 221, Isabela, vocês vão continuar, tá? Lembra que estávamos vendo sobre paisagens, observamos a obra A Ponte Japonesa, né? De Monet. E aí agora, na página 221, no número 4, você vai escolher uma paisagem. Lembra que nós fomos até o Parque dos Lagos aquele dia para observar as paisagens naturais, as paisagens não trópicas? Então eu quero que você registre aqui no número 4, Isabela, essa paisagem, tá? O que você viu lá aquele dia. Então primeiro você vai descrever, você vai escrever o que você observou lá, o que tinha de paisagem, tá bom? E depois você vai fazer o desenho, tá? Dessa paisagem, aqui ó, no número 4. Primeiro você descreve, depois você vai registrar aqui em forma de desenho, tá bom? E aí depois ele pergunta, observe a sua representação e responda, que elementos predominam nessa paisagem? Justifique a sua resposta. Então você vai responder para a Pro. O que predomina lá no Parque dos Lagos? É uma paisagem mais natural, mais antrópica, tá? Você pode citar aqui para a Pro o que você observou lá, tá bom? Depois, Isabela, na página 222, nós vamos dar início com o título Paisagens e mais paisagens. Olha só aqui, ó, nós temos 3 paisagens aqui, tá? Aqui ele vai falar pra gente o seguinte, que as paisagens, elas podem passar por transformações pelos próprios agentes naturais, tá? Então, o que seriam esses agentes naturais? Então, a ação dos ventos, né? Um vento muito forte, chuva, rio, neve, tá? Então, o que acontece? Esses agentes naturais, por que agentes naturais? Porque o vento, o mar, a neve, eles são o quê? Eles vêm da natureza, eles são naturais. Então, em alguns momentos, eles podem também interferir nessa paisagem, tá? O que pode acontecer com essas paisagens? Pode ter o quê? Pode criar um deserto, pode criar cachoeira, icebergs, tá? O que acontece? Em algum momento eles podem interferir também na paisagem natural, tá bom? Então assim, elas podem ser modificadas, né? E ainda continuar bonita, continuar bela. Então nós temos aqui alguns exemplos, ó. Aqui nós temos, ó, o Grand Canyon no Arizona. Aqui nós temos o litoral do sul, na Austrália, o Parque Estadual de Ilha Velha. Então tá vendo, ó, o que acontece? Às vezes a chuva, às vezes o vento pode interferir aqui nesses locais, só que ele não destruiu, tá vendo? Ele ficou de alguma outra maneira. Então os agentes naturais também podem interferir na paisagem natural que a gente tem. O vento, muita chuva forte, muita neve, pode modificar essas paisagens, tá bom? E aí nós temos também que a natureza, ela ainda também pode transformar, né, as paisagens, esses agentes naturais. Eles também podem transformar, só que de uma forma não tão boa, tá? Como? Eles podem destruir, né? Olha só, pode causar perda, pode causar tristeza. Quando isso acontece? Aqui nós temos, ó, acompanhem com a Pro aí, ó, na página 223 da sua apostila. Nós temos aqui um tsunami, olha só a água invadindo toda a cidade. O que seria a água? A água é um agente natural, né? E ela está interferindo aqui, olha só. Só que de uma maneira triste, de uma maneira ruim, né? Nós temos aqui o terremoto, também é um agente natural que destrói cidades, né? Nós temos aqui a enchente quando chove muito, né? A gente sempre vê na TV lá em São Paulo, as cidades maiores, acaba inundando tudo, pessoas perdem casa, perdem a vida. Temos aqui, ó, o temporal, chuvas muito fortes também, derrubam árvores, podem causar acidentes gravíssimos, né? Então, tornado, olha, nos Estados Unidos. Então, esses agentes naturais, a chuva, o vento, a neve, eles podem tanto transformar a nossa paisagem, né, deixar ela ainda bonita, não fazer nada grave, mas eles também podem destruir, tá? Que é o exemplo que a gente viu aqui, tá bom, Bela? Essas transformações ocorrem nas paisagens em decorrência, olha só, da dinâmica da própria natureza,
né? Ou seja, são desastres naturais, a gente chama, né? Que não podem ser evitados pelo homem. Então isso aqui, olha só, Bela, são o que? Desastres naturais, são causados por agentes naturais, tá? E que o homem, infelizmente, muitas vezes não consegue evitar, tá bom? E aí depois, Bela, na página 224, nós vamos iniciar agora o diálogo com o texto, tá? Então ele vai fazer algumas perguntas para você referente a isso que a gente acabou de conversar. Então, número 1, observe as imagens da página anterior e escreva o nome dos agentes causadores dessas transformações. Então, o que causou aqui, ó, essas transformações, tá? Quem que a gente viu ali? O vento, o mar, o rio, né, que invade a cidade. Então, você vai citar aqui para a Pro, tá? Quais foram os agentes causadores ali daquela destruição. Depois, no número 2, você tem duas imagens, você vai ter que observar essas imagens, Isabela, e você vai responder aqui qual dessas duas imagens mais chamou a sua atenção e o porquê, tá? Seguindo, na página 225, número 3, nós temos a imagem, olha só aqui, ó, tá? Que seria isso? Um depósito de lixo bem na beira de um córrego, né? E aí ele pergunta na letra A, quem é o agente causador dessa transformação? E agora, Isabela, quem foi que causou essa transformação aqui no córrego? É um agente natural, será? Ou será que é o homem? Aí você vai ter que responder, tá bom? Letra B, qual é a relação entre o agente causador e a natureza? Qual é a relação do homem ali com a natureza? O homem, ele pode destruir, o que ele pode fazer pela natureza? Nessa imagem, o que ele fez ali, ó, com esse depósito de lixo na beira do riacho, do córrego? E o que será que pode ser feito para mudar isso, Isabela? Tá? Então essas perguntas são referentes a essa imagem. Quem foi o causador? Qual a consequência? O que ele tem de ligação aqui? E o que pode ser feito para evitar isso? Tá? E depois, para encerrar, na página 226, número 4, nós temos uma tirinha aqui do Armandinho, tá? E ele está conversando com a mãe dele. Então, olha só, a mãe dele diz o seguinte: enchentes, estiagens, tempestades, se não cuidarmos da natureza, ela se vinga. Olha só o que a mãe dele disse. Aí ele falou assim: vingança não. Não, mãe, isso é consequência. A natureza não é maldosa, como alguns humanos. E aí agora vem a pergunta: quais são os agentes causadores das transformações da natureza citadas pela mãe do Armandinho? Então, lá no primeiro quadrinho, a mãe dele cita alguns agentes naturais, tá? Algumas transformações da natureza. Então, você vai ter que colocar aqui para a Pro quais são essas transformações que a mãe dele citou ali no primeiro quadradinho. E depois o Armandinho fala que a natureza não se vinga, né? O que você acha, Isabela? Por que ele fala isso? A natureza se vinga? Ou será que tudo que acontece, como o Armandinho disse pra gente, é uma consequência da nossa ação enquanto homem com a natureza? Tá? Então essas são as nossas questões que você tem para responder. Qualquer dúvida também você pode mandando mensagem, pode ligar para a Pro, que a Pro vai te auxiliando, tá bom, Bela? Beijos!